Olá pessoal, amados em Cristo, estamos de volta aí retomando os estudos de Êxodo e já convido você para que abra Êxodo capítulo 28 e nós vamos ver a parte final e já vamos depois entrar no capítulo de número 29. Então, meu amado, que bom podermos juntos navegar nas águas, das Escrituras Sagradas, lembrando que aqui nós temos sim o fundamento, nós temos aqui realmente um lugar muito sólido no qual nós podemos andar e caminhar. Porque a palavra inclusive diz, Jesus dele fala de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. Ele é o verbo vivo, que desceu dos céus até nós. Quando ele fala verbo vivo, ele está se referindo a si mesmo como a palavra. Ele é a palavra e nós temos as Sagradas Escrituras que são a palavra. Não que isso aqui seja Jesus, mas é uma simbologia, ou seja, Jesus é a palavra viva que quer morar em nossos corações. Então, quando nós lemos isso aqui e nós colocamos isso dentro do nosso coração, nós estamos colocando, na verdade, a gente pode dizer assim, a essência de Deus em nós, a essência de Jesus aqui dentro do nosso coração. Esse é o convite do Senhor para mim, para você, para que você coloque Jesus na sua vida, em tudo que você faz, em qualquer detalhe da sua caminhada, sempre. Convide Jesus para caminhar junto contigo, para ser o seu orientador, seu guia, seu acompanhante, não apenas acompanhante, mas sim o dono da sua vida, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Esse é Jesus e esse é quem Ele quer ser em nós. E quando isso acontece, coisas grandes, maravilhosas acontecem. Isso é líquido e certo. Que bom, podemos ter essa palavra. Então, convido que façamos agora uma oração. Vamos falar com Ele, com Jesus, com o nosso Deus, para que esse momento seja de fato um momento rico na presença dEle. Pai, obrigado por este momento que nós podemos ter aqui. E obrigado que a gente pode juntos navegar nas Sagradas Escrituras, porque nós sabemos que nelas nós temos vida eterna, ou seja, nós temos as palavras de vida eterna, nós temos a Ti, Senhor, nelas sendo revelado, Pai. Tu és o Senhor do tempo, do espaço, de tudo que existe e tudo que há. Obrigado, meu Deus, porque a gente pode agora buscar Tua face, buscar Tua presença. Obrigado porque Tu mesmo, Senhor, estás aqui e Tu cuidas da gente. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe esse momento e não permita que o inimigo e nenhuma hoste perversa do mundo das trevas logre êxito e frustre este momento que nós queremos ter contigo, ó Deus. Mas repreendo ele na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e declaro a vitória, cura e libertação sobre cada vida, cada coração que está junto comigo buscando a Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Nós estávamos vendo no capítulo 28 todas as vestimentas que faziam parte dos sacerdotes, Nós vimos o colete sacerdotal, o peitoral sacerdotal, vimos os detalhes das peças das roupas dos sacerdotes, Inclusive nós estamos vendo o sumo sacerdote, como ele deveria se vestir, o que ele precisava ter, as pedrinhas e tudo mais, tudo que fazia parte da vestimenta do sumo sacerdote. E agora nós vamos dar uma olhadinha também rapidamente, quer dizer, rápido não porque são poucos versículos, mas alguns versículos que falam sobre as vestimentas normais de sacerdotes comuns. Então já convido você para que abramos a palavra em Êxodo capítulo 28, verso de número 40, e convido que façamos junto uma leitura. Eu uso essa Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, estou usando agora, às vezes eu pego uma outra, mas eu gosto muito da linguagem dela, é uma linguagem muito compreensível para nós. Muito bem, gente, lá está dito da seguinte maneira: para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os e consagre-os. Santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo de linho para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Então esse calção de linho, que é uma vestimenta que ficava por baixo, ela era bem compridinha. Lá no versículo então 43 diz assim: Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda da congregação, ou tenda do encontro, ou se eles se aproximarem do altar para servir no lugar santo.
Desse modo, não levarão culpa sobre si e não morrerão. Olha só o detalhe disso aqui. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Então, aqui nós temos uma parte bem interessante, porque embora fossem descritos, né, como sendo para glória e para beleza, essas vestimentas eram mais simples, mas nada que Deus mandava fazer era simples por excelência, era obviamente algo especial. E havia uma túnica que ela é muito parecida àquela que o sumo sacerdote usava, mas só que de um colorido mais simples, e era amarrada com uma faixa que não tinha assim mais detalhes, ou seja, não era tão rebuscada como aquela faixa do sumo sacerdote. Sobre a cabeça tinha uma boina, né, que era ou algo parecido com uma faixa de linho que ele envolvia a sua cabeça, ou talvez um boné sem aquela pala, né? E por baixo da túnica, os sacerdotes eles usavam calções ou ceroulas de linho. E é preciso lembrar que o linho era muito caro naquela época e muito procurado naquele tempo. E até as peças menos importantes então da vestimenta dos sacerdotes eram feitas deste material muito fino, muito caro. E é claro, por meio dessas vestimentas, os sacerdotes escolhidos por Deus, por Jeová, eles se destacavam, obviamente, né, e de uma maneira assim até oficial, acima dos seus, como sendo seus representantes, ou seja, como sendo representantes do Senhor. E deixar de usar essas roupas especiais quando eles se aproximassem do tabernáculo, verso 43, né, fazendo de repente de um jeito como eles queriam que fosse, ou eu acho que dá para fazer desse jeito. Não, nada disso. Isso iria fazer, sabe o que? Isso iria provocar a ira, né, e o juízo do Senhor e a morte, obviamente, daquele sacerdote irresponsável. Então havia uma maneira de fazer as coisas. E isso me faz lembrar sempre que Deus, ele tem um jeito de fazer as coisas. Ele tem um jeito que ele pede para que nós façamos as coisas. Ou seja, eu e você, nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer maneira e achar que essa maneira Deus tem que aceitar. Não, Deus não tem que aceitar coisa nenhuma. É preciso que nós entendamos que Deus é Deus e nós somos seres humanos pequenos, nós somos muito minúsculos perante a grandiosidade desse Deus. E, portanto, não temos nós nenhuma prerrogativa de achar que podemos fazer as coisas. Mas o meu coração é que importa. Não, não importa o seu coração. O seu coração precisa estar dobrado perante o Senhor, em obediência a Ele e aquilo que Ele pede que a gente faça. Porque se eu não faço aquilo que Deus pede que eu faça, eu não posso dizer que é meu coração, porque meu coração está rebelde. Meu coração está dizendo que eu não vou fazer como Deus quer, porque eu quero fazer como eu quero. Isso é o que quer? Isso é rebelião, é rebeldia, é desobediência. Então, meu coração, ali nessa hora, não está dobrado aos pés de Cristo. Então, e por mais sincero que você seja no que você quer fazer, Deus não vai aceitar. Até porque isso me faz até lembrar daquele episódio de Uzá, né? Quando Davi trouxe a arca, ele ficou um bom tempo na casa de Obed-Edom, e aí de repente Davi disse, não, a arca tem que ficar aqui no templo, né? No templo ainda não existia, mas no tabernáculo, né? Nós temos que trazer essa arca. E aí eles trouxeram, só que trouxeram carregados por um carro de bois, e isso não poderia ter acontecido. A arca deveria ter sido levada por pessoas, né? Os levitas, os sacerdotes consagrados. Havia todo um ritual, uma maneira de fazer as coisas. E o pessoal lá achou que podia fazer de qualquer jeito. E aí, de repente, isso gera uma abominação para Deus. E aí, de repente, aquela arca lá, parece que ela vai cair porque passa por sobre uma pedra e, né, ela dá uma balançada, aquela arca, e o tal de Uzá vai lá e segura, né, a arca para não cair. Não era levita, ele estava do lado da arca, ele quis fazer o bem. E ele foi morto. Então nós temos que entender que não é o fato de fazer uma coisa com o coração que resolve aquilo que Deus quer da gente. Não. Nós precisamos entender a palavra. Por isso nós estamos aqui estudando isso aqui. Por isso nós estamos lendo, procurando compreender. Por isso nós estamos analisando, vendo. E, na verdade, isso aqui é uma pequena parte daquilo que eu e você precisamos fazer no dia a dia. Nós aqui temos um estudo por semana, mais ou menos, em média,
mas eu e você, nós temos que ter um momento com Deus todos os dias. E todos os dias nós temos que olhar a palavra, ler a palavra, meditar nelas e dizer: Senhor, o que o Senhor está me falando hoje? O que eu preciso saber hoje? O que me faz entender isso aqui? Se não tiver isso, eu também não vou ficar sabendo da vontade do Senhor. E aí eu posso estar incorrendo em riscos terríveis, né? Quem sabe bebendo juízo, e muitas vezes sem querer. Eu às vezes fico me perguntando, será que muitas das enfermidades que as pessoas têm, os crentes têm, será que elas não têm uma relação direta com isso? Porque elas querem fazer as coisas do seu jeito, achando que Deus vai entender, porque afinal de contas o meu coração, né, é o que importa. Tipo assim, meio que está dizendo, né, o que está escrito ali não é tão importante. O mais importante é que eu quero fazer para Deus. Não, não é o mais importante. O mais importante é como fazer para Deus. De que jeito fazer para Deus. Baseado no quê? Baseado na palavra. Nós temos que ter fundamentação na palavra de Deus sobre tudo o que nós viermos a fazer. Principalmente aquilo que nós vamos fazer para Ele. Ok? Muito bem, gente. Vamos adiante. Capítulo de número 29. Então nós vamos agora iniciar um momento aqui em que os sacerdotes, eles são consagrados. Então esse capítulo aqui, 29, até o versículo de número 37, nós temos aqui a consagração, né, dos sacerdotes. E embora a santidade desse ofício que eles tinham para fazer também tem um reflexo na roupa que eles iriam usar, era muito importante, né? Por causa da natureza pecadora do ser humano, obviamente aqui os levitas e os sacerdotes também, que os sacerdotes fossem santificados por meio de uma consagração especial, para que eles pudessem, obviamente, exercer aquele ofício para o qual Deus estava chamando eles. Então, essa orientação agora ela é dada para a congregação e ela foi feita, executada em Levítico capítulo de número 8. Então isso está um pouquinho mais à frente na palavra, na Bíblia, né? E uma vez que um exame completo do significado desse processo aqui tudo, ele precisava assim também, obviamente, aguardar o entendimento das leis, tudo aquilo que Deus estava falando. Isso está lá nos capítulos 1 até 7 de Levítico, né? É melhor tratar dessa orientação propriamente dita, e não do seu significado espiritual, tá certo? Isso é uma questão um pouco mais teológica aí, tá certo? A consagração de Arão e de seus filhos, ela foi consumada através de 5 momentos muito específicos e muito especiais, que a gente chama de atos, né, simbólicos. Então, vamos lá. Versículo 4, a lavagem para purificar. 2, a vestidura, os versos de 5 até 9, para que eles ficassem investidos das suas funções sacerdotais. 3, a unção. Eles viriam ser ungidos para proporcionar graça, a graça do Senhor, né? 4, os sacrifícios, está lá no versos de número 10 até 21. Para quê? Para expiação e dedicação, tá certo? Eles deviam oferecer sacrifícios específicos para esse negócio aí. E, finalmente, 5, né? A colocação de ofertas nas mãos deles, dos sacerdotes, versos 22 a 28. Para quê? Para investir eles da autoridade para fazer os sacrifícios. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em cada um desses momentos aqui, tá certo? E vamos ver os versículos de 1 a 3, onde tem o preparativo para tudo isso que está acontecendo. Vamos lá, gente. Versículo 1, capítulo 29. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize o seguinte cerimonial, ou cerimônia, né? Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Então aqui nós temos a preparação para o sacrifício. São 3 tipos de pães que deveriam acompanhar os sacrifícios, né? O pão asmo, que era o pão assim mais habitual, costumeiro que eles tinham lá. Tinha os bolos, né? O segundo pão específico aqui. É um pão asmo, mas misturado com azeite. E haviam as
obreias, algumas traduções falam em obreias, né? Lá no capítulo 2, os pães finos, tá certo? Na minha tradução fala de pães finos untados com azeite. É uma espécie de panqueca, elas eram untadas com azeite. Então tem 3 tipos específicos aqui. E vamos lá então, os versos, né, de 4 a 9 que tratam justamente dessa questão da lavagem para purificar e da vestidura, né? Vamos lá, gente, verso de número 4, lá diz o seguinte: apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Verso 6. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão, derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta, né, da cintura de Arão e seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Então, aqui nós temos aí a investidura de Arão e seus filhos. Os sacerdotes, eles tinham que ser levados, tinham que ser vestidos, tinham que ser ungidos com azeite. É claro que isso é uma indicação muito clara daquilo que deveria acontecer no interior, ou seja, a purificação espiritual, o revestir-se daquilo que a gente chama da justiça de Deus, né? E do recebimento, obviamente, do poder do Espírito Santo. Interessante que isso aqui não mudou. Nos dias de hoje continua do mesmo jeito, ou seja, nós precisamos sim buscar a pureza, a purificação interior, nós precisamos sim buscar esse revestimento com a justiça de Deus, ou seja, o sangue de Cristo derramado sobre nós. Não havia isso naquela época ainda, mas havia o sangue dos cordeiros, dos carneiros, que prefiguravam aquilo que Jesus faria por nós mais tarde, e, é claro, esse recebimento do poder. Ali fala, no verso de número 6, coroa de santidade. Na minha tradução, verso de número 6, né, diz assim: turbante na cabeça, a tiara sagrada do turbante, né, ou coroa da santidade. Isso era uma lâmina de ouro. Se vocês olharem lá no capítulo 28, que nós acabamos de estudar, o verso de número 36, e ali estava prefigurado o que, gente? O que simbolizava isso, amados? Significava uma dignidade real do grande sumo sacerdote. Ele tinha autoridade real, autoridade divina, autoridade recebida do Senhor. Isso é muito importante. E o ato de sacrifício tinha 3 partes muito importantes. Havia um novilho que deveria ser sacrificado pelo pecado, né? Os versos de 10 a 14, nós vamos ver isso mais adiante. Havia um carneiro para a oferta queimada e havia outro carneiro para a consagração, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ver o significado de cada um deles. Por ora, é preciso que eu e você, né, paremos um pouquinho para meditar. Como está a nossa vida? Purificação interior, revestimento da santidade de Jesus, da justiça de Jesus e a presença do Espírito Santo. Isso aí tem sido realidade na sua vida? Você tem buscado essas coisas? Você tem clamado por Jesus para que Ele faça isso em você? Porque disso depende a nossa caminhada com Jesus. E nós não estamos aqui falando, quer dizer, eu não estou aqui falando de algo, porque eu não vou ficar pregando a palavra, eu não vou ser pastor, não vou ser pregador. Então, isso não é uma coisa assim que para mim diz respeito. Meu amado, se você é crente, você entregou vida para Jesus, isso é para você sim. Na verdade, não existe um crente no mundo que pode viver sem essa purificação interior, sem esse sangue de Cristo Jesus sendo derramado sobre o seu interior e sem a presença do Espírito Santo. Isso é impossível, não tem crente que possa viver sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa entrar em nossos corações. Na verdade, esse precisa aqui, vamos mudar para esse Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Ele faz o convite. E você não é obrigado a aceitá-lo, claro que não. Mas não aceitar o Espírito Santo, não aceitar o revestimento do Espírito Santo, não aceitar essa plenitude do Espírito Santo, não aceitar essa unção do Espírito, isso é determinante de um relacionamento seu com Deus ou não. Ou seja, você não pode se relacionar com Deus sem a presença do Espírito Santo, até porque o Espírito Santo é Deus. Então não tem como escapar disso, né, amados?
E, por favor, não escape disso. Coloque sua vida nas mãos dele. Derrame o seu coração e tudo que você traz consigo para ele, porque ele deseja mais do que tudo, né, derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é poderosa. Obrigado por esse momento tão importante em que a gente pôde caminhar um pouquinho na palavra. E obrigado a Deus, porque tu nos chamas para viver uma vida de purificação, uma vida de santidade e uma vida da plenitude do teu Santo Espírito. E na verdade, não existe nada melhor do que isso. Não existe uma vida melhor do que essa que a gente pode ter contigo. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está orando junto comigo. Derrama o teu poder, tua graça, tua presença, teu Santo Espírito e enche-nos com a tua graça, com a tua paz, com o teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem na gostosa, maravilhosa e poderosa paz do Senhor Jesus.